Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chete e te faço companhia a partir de agora. O Brasil enfrenta mais uma onda de calor extremo. Neste último final de semana, em pelo menos 6 estados, os termômetros marcaram temperaturas muito acima da média. E para essa semana, a previsão não é nada animadora. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, pelo menos até o dia 17, a população deve sofrer com os efeitos das temperaturas elevadas. Essa é a 8ª onda de calor que atinge o Brasil em 2023, de acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que inclusive já emitiu alerta com um grau de severidade para grande perigo. Isso significa que essa onda de calor extremo, ela traz riscos à saúde da população e que a temperatura deve ficar pelo menos 5 graus acima da média por um período aí de pelo menos 5 dias. Segundo o INMET, 13 estados devem ser atingidos por essa forte onda de calor. Então nós temos nessa lista o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, Bahia e também o Distrito Federal. Ao todo, mais de 2.640 municípios devem ser afetados. Mas olha, os efeitos dessa forte onda de calor, que deve durar até o dia 17 de novembro, já começaram a ser sentidos nesse final de semana. Pelo menos 6 estados tiveram aí temperaturas elevadíssimas no sábado e no domingo. O Paraná foi um deles. Na capital Curitiba, no sábado, a máxima foi de 34 graus, no domingo de 33. Outros 29 municípios do estado também tiveram temperaturas elevadas, sendo que em Autônia, Loanda e Cerro Azul, os termômetros marcaram mais de 40 graus. E isso sem contar a sensação térmica. Em São Paulo e Rio de Janeiro também tiveram aí recordes de temperaturas altas nesse final de semana. No Rio de Janeiro, os termômetros marcaram 42 graus e meio. E um detalhe, já nessa segunda-feira, dia 13, no Rio de Janeiro, em Guaratiba, região oeste da cidade, a sensação térmica às 8h30 da manhã foi de 52,7 graus. E aí, com todo esse calorão, a população, claro, sofre, até porque o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia aponta que esse calor excessivo traz riscos à saúde da população e, por isso, as pessoas ficam buscando ali meios de amenizar esse calor. Como é que tem sido esses dias de calorão? Olha, é complicado, tá? Mas assim, dá para contornar, a gente dá o jeito, né? Um banho toda hora, um lugar mais arejado, uma caminhada assim, num lugar mais aberto. É ventilador, ar-condicionado à noite, né? E não tem como. A gente siga a pressão de baixo lá embaixo, então a gente se sente mal. Tá praticamente impossível. Assim, nos últimos dias, sem ventilador ou sem ar-condicionado, você não sobrevive, basicamente. Tá bem complicado, ainda mais quem trabalha de casa, principalmente, é muito complicado. E aí tem que tomar muito líquido, tem que procurar se refrescar. É basicamente isso, sem água você não para. Então, só lembrando, de acordo com o INMET, essa onda de calor excessivo vai até o dia 17 de novembro. Então, até lá, a população precisa redobrar a atenção com os cuidados. Ingerir bastante água, evitar muita exposição ao sol e, quando isso acontecer, que use sempre o protetor solar. A modalidade de trabalho em casa, conhecida como home office, que se popularizou durante a pandemia, enfrenta resistência no Nordeste. Segundo uma pesquisa inédita, muitos profissionais da região preferem o trabalho presencial. Mesmo com a adoção generalizada dessa prática por várias empresas, a cultura do trabalho em loco parece persistir no cenário profissional nordestino. Lá vem o Caio para mais um dia de trabalho. O local? A própria casa. Há pouco mais de um ano, o administrador trabalha em home office. Eu, particularmente, prefiro o home office por conta da redução de custos, sabe? Mas a longo prazo eu pretendo voltar para o presencial, até para a questão de se socializar, conhecer pessoas novas, ter aquele calor humano. Atualmente, boa parte das empresas já opta por contratar colaboradores no regime de home office, até porque isso traz algumas vantagens para o empresário e outras para o funcionário. Tanto para o trabalhador como para o empresário,
redução de custos, né? Custo de deslocamento, custo de transporte, de alimentação, e para o empresário, custo com planta, com mobiliário, com equipamento, enfim, para dar um exemplo de algo que deu certo. Trabalhar em home office tem alguns benefícios, entre eles estar em casa, tomar um suquinho feito na hora, entre um serviço e outro. Mas nem só de bônus vive o trabalhador remoto. Também tem mais responsabilidades, mais tempo de trabalho. Por isso, aqui no Nordeste, mais pessoas preferem trabalhar de maneira presencial do que home office, como faz o Caio. Um levantamento inédito mostrou que todas as regiões do Brasil preferem o trabalho remoto, exceto a região Nordeste. A pesquisa da Offerwise apontou que os nordestinos optam pelo trabalho presencial, até porque a oferta de vagas nessa modalidade é muito maior, embora prestar serviços de casa esteja em pleno crescimento. As pessoas ainda têm o hábito, a cultura de ir para um local de trabalho, um local onde ela está concentrada, está focada na atividade laboral, e muitas vezes a sua residência não tenha as condições adequadas para desenvolver uma atividade laboral. Quem trabalha de casa percebe que o dia a dia muda. Há mais responsabilidades e o tempo de trabalho também é outro. Mas há benefícios, como estar perto de quem se ama, no local mais aconchegante do mundo, o próprio lar. É tanto que aqui na casa do Caio, quando ele voltar, se voltar para o trabalho presencial, vai fazer muita falta nos dias da Dona Francisca, a avó dele. Eu acho bom, né, a presença dele. Vamos pensar que ele tem que voltar para o presencial. Ele vai passar o dia longe agora. Se um dia ele voltar, como é que a senhora vai ficar? Qual é o sentimento? Triste, né? Vou ficar com meus cachorrinhos. Hoje, na nossa segunda reportagem sobre a série especial desse ritmo acelerado das coisas, vamos mostrar que perder a linha de pensamento durante uma conversa, ou esquecer um objeto que tinha acabado de colocar em algum local, ou então não lembrar aonde estão os óculos que estavam nas suas mãos, pode demonstrar que estamos sobrecarregados por diversas tarefas e que são exigidas principalmente pelo ambiente digital. A vontade é absorver tudo. O problema é que isso pode transformar a nossa cabeça em confusão. A dificuldade em manter o foco é só uma das consequências desse mundo tecnológico e hiperconectado em que vivemos. Nosso sistema mental tem recebido algo como 11 milhões de bits em estímulos por segundo. Embora nem tudo isso seja assimilado pela nossa consciência, estamos sobrecarregados. No decorrer do tempo, nós passamos a ser pessoas que exercem diversas tarefas. Então, nós passamos de monotarefas para multitarefas. Então, o século XXI exige muito isso, e principalmente com a tecnologia digital. O que é importante enfatizar é que a tecnologia sempre existiu. Então, pegar uma pedra, transformar essa pedra em um objeto pérfuro-cortante, isso é tecnologia. Só que a tecnologia digital, ela traz uma demanda, ou várias demandas, no caso, que exigem mais das nossas capacidades cognitivas. Então, essa multitarefa faz com que a nossa capacidade de concentração ela seja mais exigida. Essa brutal carga de informações está diretamente ligada ao nosso estilo de vida e aos hábitos que fomos adquirindo ao longo do tempo. Nossa relação com a tecnologia está no topo das causas de um acontecimento que a neurociência batizou de atenção parcial contínua. Ou seja, nossa atenção pula de uma coisa para outra em curtíssimos intervalos de tempo, como se fosse uma bolinha de tênis de mesa, o que acaba minando o algoritmo do nosso poder de concentração. Habituamos a nossa cabeça a mudar de foco constantemente. Depois fica difícil e até entediante manter a atenção na mesma coisa durante muito tempo. Quer um exemplo prático de como isso acontece? É só olhar para as redes sociais, com seus vídeos curtos e hipnotizantes. Então, tem algumas técnicas, uma delas é a rolagem infinita. Então, a rolagem infinita ela é feita para nos entreter e não nos tirar dali. Ela é feita para a gente não acabar o nosso conteúdo. Porque pense assim, se você seguir 300 pessoas, e essas pessoas, nem todas elas publicam todos os dias,
e etc. Se você tivesse naquele universo só de quem você segue, de quem você conscientemente quer escolher consumir conteúdo, se você ficar bastante tempo no celular, uma hora ia acabar. Uma hora ia falar assim, olha... Tinha uma época até que o Instagram dava essa informação, assim, você acabou de ver tudo que há de novo nas últimas 24 horas, etc. Mas isso era muito 1% em cima de todo o resto da estrutura da engenharia de design que é feita para que você não saia. Nos Estados Unidos, pesquisadores fizeram as contas e chegaram à seguinte conclusão: o tempo máximo que temos conseguido focar numa única tarefa fica entre 3 e 5 minutos, mais rápido que uma jogada de ping-pong. O nosso cérebro precisa se concentrar, né? A atenção, ela depende de uma concentração naquele estímulo e não prestarmos atenção nos outros estímulos de distração que vão acontecendo ao mesmo tempo. Porém, frequentemente nós precisamos dividir a nossa atenção, mudando de foco rapidamente. Então, estamos, por exemplo, numa conversa em grupo e algumas pessoas começam a conversar separadamente e aí nós ficamos divididos entre prestar atenção no geral ou naquele grupo específico, né? E isso no dia a dia, estamos lendo, toca o nosso celular, estamos conversando, alguém interrompe, estamos dirigindo, que é uma situação que precisa de plena atenção e vem uma distração, seja em áudio, seja no ambiente externo, ou seja o telefone celular, o que é um perigo ao trânsito. Então, frequentemente nós precisamos dividir essa atenção. E se nós dividirmos demais, não conseguimos focar, isso vai afetar no aprendizado. O problema é que a cada distração, nosso cérebro leva um tempo para achar o fio da meada novamente. E aí, tchau produtividade. Porque se você não está inteiro, se você não está no presente, você perde sua capacidade cognitiva. Então você não consegue dar o melhor naquela tarefa que você está executando. Nós fomos criados antes da internet para ter atenção em um só texto. A escola é o melhor exemplo disso, né? Pediam para a gente ter silêncio e prestar atenção em um só professor, em uma só informação, por 1 hora, por 40 minutos. As novas gerações, vamos pensar aí que tem gente completando 18 anos, em 2023, nasceu em 2005. Essa geração nasceu com a internet, com as redes sociais, com os smartphones. Eles convivem de uma outra maneira com essas múltiplas tarefas simultâneas. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.